Boa tarde, queridas. Boa tarde. Que bom, esse tempo está assim meio esquisito, né? Uma chuvinha fraca. A gente fica meio com preguicinha de sair, né? Mas chegamos aqui, estamos aqui, e que o Senhor traga as outras que ainda estão vindo. Eu queria deixar para vocês um texto que está lá em Salmo 103, de 14 a 17. De 13 a 17. Que vai dizer assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó, porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo assim floresce, pois passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas as misericórdias do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Amém? Amém. Nós temos esse Deus misericordioso que não olha as nossas imperfeições, né? Porque Ele sabe e conhece que somos pobres. Mas Ele é um Deus misericordioso que está sempre conosco, né? Vamos passar dessa vida, mas vamos estar com o Senhor Jesus na eternidade. Então a gente tem que estar vivendo aqui, mas pensando no céu. Amém? Amém. Vamos estar orando agora. Ah, Deus, muito obrigada. Senhor, muito obrigada, Senhor, porque as tuas misericórdias se renovam a cada dia sobre a minha vida, sobre a vida das irmãs aqui. Amém. Senhor, muito obrigada porque, independente da nossa estrutura, independente de como somos, Senhor, Tu continua nos amando, Pai. Muito obrigada, Pai, porque o Teu amor não pode ser comprado, Senhor, mas o Teu amor, Senhor Jesus, é por nós a cada dia. Senhor Jesus, muito obrigada pelo Teu cuidado. Muito obrigada porque fomos alcançados por esse amor. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu sacrifício na cruz para nos redimir, para nos salvar. Senhor, muito obrigada, Pai, por este dia que aqui estamos vivas, respirando, estamos aqui na Tua casa, buscando a Tua presença. Muito obrigada, Deus, por esta dádiva, Pai. Muito obrigada, Senhor Jesus, porque Tu nos escolheste como filhas amadas. Senhor, e nós podemos confiar em Ti, e nós podemos contar contigo. Continua, Senhor, conosco neste dia. Senhor, fala aos nossos corações. Senhor, que o nosso coração seja aquecido com orações. Que nós possamos ter amor, ó Pai, pelas almas perdidas, pelas pessoas que estão ao nosso lado, que precisam do Teu amor, da Tua salvação. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 Agora vamos cantar, né?
começar. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluia, sigo cantando, dando louvores, indo para os céus. Sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador na mão de ocultar. Eis é a luz que nunca me falha, junto ao seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluia, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Vão me guiando raios benditos que me conduzem para a mansão. Mais e mais perto, o Mestre seguindo, quantos louvores da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluia, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Obrigada. Amém. Boa tarde. Boa tarde, irmãs. Você tem me visto aqui na frente, né? Dá até para enjoar. Bom, o seguinte, minhas irmãs. Hoje nós estamos, primeiramente, quero agradecer a presença de todas vocês aqui e dizer que vocês estão no melhor lugar, que é ouvindo a palavra, tá? É um grande prazer para mim. Hoje nós estamos comemorando, minhas irmãs, o Dia Batista de Oração Mundial pelas Mulheres Batistas, dia 4 de novembro. E este é o dia em que as mulheres do mundo inteiro, em um mesmo horário e em torno de um mesmo tema, reúnem-se para ouvir, para orar e participar de estudos bíblicos e interceder pelos povos do mundo, tornando então essa data muito especial. Ou seja, nesse dia, mulheres do mundo inteiro estão reunidas em oração. O Dia Batista de Oração Mundial teve início em 1948 pelas mulheres cristãs da Europa,
logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, há exatamente 75 anos atrás, todas nós, mulheres cristãs, nos reunimos em um mesmo clamor. E o clamor desse ano é Vivendo as Boas Novas, baseado no versículo de Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, proclamar liberdade aos presos, dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Essas palavras, meus irmãos, profetiza o tão esperado Messias, o prometido. Com isso, com essas boas novas, a história mudou. A esperança havia chegado. Jesus Cristo, o Salvador. E hoje, 2000 anos depois, alguns ainda questionam essa verdade. E é aí que nós, mulheres, entramos para orar pelos continentes da América, da África, da Europa, da Ásia, da Oceania e da Antártica. Porque nós vamos orar, por quê? Porque nós que conhecemos a palavra, que amamos e seguimos a Jesus, nós devemos proclamar de sua vida, sua morte e ressurreição. O Messias é o fundamento da nossa fé, a âncora para a nossa alma, e somos chamadas a compartilhar tudo isso. No versículo, ele fala em proclamar boas novas, o que quer dizer que precisamos falar do Evangelho, e não só isso, precisamos também viver o Evangelho. Não basta só falar, temos que viver. E de que maneira? Viver o Evangelho, para que a gente precisa primeiro orar e agir. A oração muda tudo e todas as coisas. E o agir é quando nós, mulheres, transformamos vidas de outras mulheres, crianças, idosos, alimentando os famintos, lutando contra a violência, os abusos e as perseguições. Diante desse cenário, precisamos saber o que realmente está acontecendo no mundo lá fora. Temos atualmente 50 países perseguidos por seguirem a Jesus. Temos 4.476 cristãos que foram mortos este ano. E nós temos 380 milhões de pessoas que sofrem com a perseguição. É muitas pessoas sofrendo por perseguição. E a Helenice me trouxe nas revistas das Portas Abertas. É um ministério. E, gente, que ministério maravilhoso. É um ministério que eu fiquei impressionada depois que eu comecei a ler as revistas e a ver o trabalho do Ministério Portas Abertas. E, através das revistas, eu vou contar para vocês um pouquinho o que está acontecendo lá fora. Na Ásia, crianças que nascem surdas são sinônimos de vergonha. A família esconde o medo da sociedade. Muitas são abusadas pelos vizinhos e até pelos parentes. Lola, uma criança surda, ela perdeu a audição ainda criança, quando ela estava se balançando,
ela caiu, bateu a cabeça e perdeu a audição. E mesmo assim, ela se converteu, mas foi agredida pelo pai e proibida de ir à igreja. Romana, de 9 anos, na escola, ela fica isolada e sozinha. Todas as manhãs, ela ora antes de ir para a escola. Ninguém senta perto dela e muitas vezes ela é perseguida pelos colegas. E ela chora, escondido para ninguém ver. Tem a Ila, eu falei de 2 crianças. Vou falar agora das mulheres. Ila, uma mulher afegã, e seu marido se converteram. E um dia, seu marido saiu de viagem para o trabalho e não voltou. Passado um tempo, ela teve a certeza que ele tinha sido morto. E ela chorou durante muito tempo. Mas depois ela parou e resolveu continuar a obra. E depois do marido morto, ela afirma: eu escolho o caminho de Cristo e com esperança continuo a jornada. Jorina, uma outra mulher, foi levada a uma casa por 15 mulheres, foi obrigada a se despir, foi agredida e relatou que foi um momento de muita humilhação e vergonha para ela. Mesmo depois disso tudo, ela afirma: se tiver que morrer, eu morro pelo Senhor. O pastor Lakshmi, da Índia, ele foi agredido com bastões no culto de oração. Foi preso por 6 meses e torturado. Quando ele saiu e voltou para casa, o prédio da igreja tinha sido destruído pelos extremistas. Mesmo assim, ele continuou a jornada. Agora, irmãs, eu tenho 2 relatos de uma de uma menina, uma história, e a outra de uma jovem. É uma menina, ela ficou na porta da igreja com amor e alegria. Ela ia todos os dias para a porta da igreja e ela olhava para dentro da igreja e ela achava lindo os cânticos, o que estava acontecendo lá dentro. E uma missionária convidou a menina para entrar. Então a menina disse que não, ela não podia entrar. E aquela área ali era uma área hostil, porque era uma área da Filipinas. E o pai da menina proibiu a menina de entrar na igreja. Então a menina continuou indo e olhando de fora e querendo entrar. Um dia, essa missionária começou a orar por esta menina e orava com fervor. Finalmente, um domingo, a missionária chegou para ela e perguntou: você quer entrar? A menina foi, resolveu entrar. Lá, elas teve o estudo da escola bíblica e ali ela abriu o coração. Ela abriu o coração para Jesus e se tornou filha de Jesus. A missionária, muito feliz, presenteou a menina com um lindo vestido branco, que representava o fato de que Jesus havia lavado todos os seus pecados. No domingo seguinte, a menina não apareceu. Preocupada, a missionária viajou até o vilarejo para saber o que tinha acontecido. Chegando lá, ela encontrou a menina deitada no chão. O vestido branco estava imundo e encharcado de sangue. O pai da menina
não compartilhou a mesma alegria da missionária quando descobriu a nova fé da filha. E bêbado, em um acesso de raiva, ele agrediu a menina várias vezes, chutando-a e deixando-a sozinha para morrer. A missionária, vendo aquilo, pegou a menina no colo, levou-o para a igreja, onde havia um médico, para poder ajudá-la. Mas não havia mais nada a ser feito. O médico tirou o vestido branco da menina, limpou a menina, limpou seus ferimentos e o estado dela era grave. A missionária ficou com ela, tentando confortá-la durante seus últimos instantes. Ao recobrar a consciência, a menina chamou a missionária e fez um pedido. Ela pediu para segurar o vestido branco que a missionária tinha lhe dado. Então a missionária explicou para ela: teu vestido está rasgado, sujo e ensopado de sangue. Com a fé simples de uma criança, antes do último suspiro, ela falou para a missionária: eu só queria que Jesus soubesse que eu estava disposta a morrer por ele. É isso que está acontecendo lá fora, minhas irmãs. Crianças, jovens, mulheres, principalmente mulheres, maridos que são mortos, mas mulheres que não têm um mínimo valor, nada. E o outro relato se chama Esperança Diante da Rejeição. É de uma jovem, ela é da Índia. E essa jovem, há muito tempo, não vê a família. Ela relata que ela não pode ir para casa. E já faz 3 anos que minha mãe, que minha família derramou água quente em mim. A luz está me atrapalhando. Fazem 3 anos que minha família derramou água quente em mim, como forma de mostrar a hostilidade da minha fé. Eles ficaram extremamente chateados quando eu aceitei a Jesus Cristo como meu Salvador, quando ainda eu era adolescente. Isso me fez parar de adorar os ídolos e os deuses que a minha família adorava. Eu passei a orar, a ler a Bíblia todos os dias. Minha família não me dava comida, rasgou as Bíblias e queimou. Eu fui espancada porque eu frequentava os cultos. E quando eu estava de cama, depois de muito apanhar, eu ouvi a voz de Deus me dizendo: deixe sua família. Foi uma decisão difícil, mas ela ouviu: deixe a sua família e siga-me. E apesar da decisão ter sido difícil, ela resolveu obedecer. Então ela chamou o pai e disse para o pai que ela queria ir para o seminário. E ao ouvir as palavras, o pai ficou furioso com ela e disse para ela o seguinte: você pode ir, mas você não tem mais família. Apesar da terrível condição em que ela estava, uma evangelista estendeu a mão e levou a menina, a moça, ao seminário. Depois de 1 ano, ela foi para casa para ver a família, mas tudo se manteve inalterado. 2 anos depois, meu pai
participou da minha formatura, mas em segredo. Chegando depois que havia começado e saindo mais cedo, ele não queria falar comigo. Minha família só me causou dor e tristeza. E quando penso nisso, eu choro. Mas ela relata: eu acredito na promessa de Deus. Que o coração de vocês não se perturbe. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Voltarei e levarei comigo. João 14, de 1 a 3. E ela relata mais uma vez: eu estarei um dia com ele em sua casa celestial, onde não haverá mais tristeza, choro e nem dor. Bom, amadas, isso é um pouquinho que eu pude. Tem muita coisa triste acontecendo aí fora. E eu não sei se vocês viram aí, eu coloquei aí cada um mais ou menos da cor que eu pude achar, para a gente poder fazer um momento de oração, porque hoje é o Dia Mundial de Oração, tá? Então, cada papelzinho desse representa um continente ali, onde nós vamos pedir. Eu tenho um papelzinho que eu coloquei os pedidos de oração. Eu grampeei a capa, eu não sei com quem que está. Eu grampeei com aquele perseguição, tortura. Então é muito importante nós orarmos, nós ajudarmos o nosso próximo e procurar ouvir o que o outro irmão tem a dizer. Isso é fundamental. E esse Ministério de Portas Abertas faz um trabalho de acolhimento. E quantos acolhimentos são feitos de jovens, de crianças, de idosos. Precisamos também orar por esse Ministério de Portas Abertas. Porque se pessoas estão seguras, entre aspas, é porque esse ministério abraçou essas pessoas. Houve ali o que Jesus Cristo nos ensinou: amar o próximo como a ti mesmo. Então vamos parar e repensar e vamos orar, porque lá fora pessoas estão sofrendo. E nós aqui não podemos estar lá, mas podemos estar aqui intercedendo, orando por essas pessoas. E aí então, nós temos grupos aqui de oração, né? Nós temos aqui o continente da América, vamos começar a América do Norte. Eu não sei quem é que vai orar, se vai ser a Mônica, ou se vai ser a irmã Zucleia, ou a irmã Arlinda, pelo continente da América do Norte. Qual de vocês vai orar? O prazer de contribuir para esse ministério. Isso tudo que ela falou aqui, não é? É um ministério, portas abertas. Meu pai contribuía para esse ministério. Eu já sei com felicidade também continuar contribuindo para esse ministério, todos das missões nacionais mundiais. Mas esse é um ministério específico. Situações, histórias que a Leila contou, Leila, já são novas. Tem mais uma palavra. Então é um ministério que trabalha com a igreja perseguida. Então eles vão nos explicar, a gente está preso, a gente está numa situação desesperadora, tudo isso que a Leila falou aqui agora. Isso tudo é vivenciado por esse ministério. Então é um prazer a gente colaborar, ajudar, porque eles possam fazer mais e mais para esses nossos irmãos, eles são nossos. E assim como nós amamos a Jesus, eles amam apesar de tudo. E aqui no
falar mais que a Lila já falou, aqui fala sobre a América do Norte. Na América do Norte nós temos os dois países, os dois países mais ricos do mundo, né? São os Estados Unidos e o Canadá, além do México. Mas o que nós temos a dizer é o seguinte, exatamente esses países são tão ricos, tão poderosos, os Estados Unidos foi os missionários lá que trouxeram o evangelho para nós no Brasil, nós não conhecíamos. Então, graças aos Estados Unidos, aos americanos, que mandaram os missionários. Mas hoje os Estados Unidos vivem uma fase assim, de prosperidade econômica muito grande e descrédito das coisas de Deus. Então, por isso que nós vamos orar em nome de justiça social e avivamento espiritual, porque as igrejas estão mortas, assim, grande parte delas, não todas, né? Mas algumas delas, eu tive a oportunidade de ir numa em Houston, que estava animadíssima, tinha vários cultos do dia. Então a gente vê que nem tudo está perdido, né? Então vamos orar, mãe. Nosso Deus, nosso Pai, que graças, Senhor, pelo Evangelho, porque Jesus neste mundo sofreu as maiores dores que um ser pode suportar, meu Deus. Naquela cruz, padeceu, foi torturado. Tudo isso por mim, pelas minhas irmãs aqui e pelos teus servos no mundo, Senhor Deus. Senhor, que essa mensagem tão extraordinária de salvação que Cristo nos deu possa alcançar os povos mais distantes da terra, Senhor Deus. Especialmente a América do Norte, quero colocar esses países nas tuas mãos. Eles têm um reavivamento espiritual, eles deixam de pôr a confiança no conforto, na modernidade, mas que coloque a confiança no Senhor. Que tudo isso faça, Senhor. Tudo nós deixamos neste mundo. A única coisa que vamos levar conosco é a fé no Senhor Jesus, é a salvação que o Senhor nos otorgou. Eles também possam ter esse mesmo prioridade, esse mesmo valor que esses irmãos lá na África, tantos países, estão sofrendo por amor a Jesus. Que eles também possam cair em si e olhar, Senhor Deus, retornar ao primeiro amor, né? E voltar-se para o Senhor Jesus e viver uma vida na sua presença. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu li uma palavra que me emocionou muito. Assim, dizendo que nós temos que falar com o nosso irmão. Nós, realmente, a gente quase não fala com o meu vizinho, com o outro. Eu notei assim, toda vez que eu resolvi me propor a pegar um irmão, abraçar, sei lá quem é ele, abraçar, eu fico tão feliz, que eu volto para casa diferente. Então a gente tem que dar esse amor que Deus nos dá para aquele nosso irmão próximo. E eu estou aprendendo isso. Isso é aprendizado, porque eu trabalhei 12 anos no orfanato. E as crianças eram muitas, e elas me pediam assim: olha, eu não faço nada na sua casa, você só põe uma folha de jornal e eu deito do lado da sua cama. Então, eu ficava emocionada com aquilo, e todo Natal, todo Ano Novo, eu levava todas aquelas crianças para minha casa. E uma coisa assim que era muito interessante, porque naquela época que tinha o orelhão, quando eu ia lá visitá-lo, eles pediam para trazer muitas moedas de orelhão, muitas. Aí eu levava, eu falei: mas para que vocês querem tanto isso? Ela falou assim: porque quando a gente está na escola, a gente vai no orelhão, bota ali e a gente fica ligando para a tua casa. Alguém pensa que a gente tem uma tia, que a gente tem um irmão, que a gente tem uma amiga. Então meu telefone tocava o dia inteiro com aquelas fichas de orelhão. Então a carência era muito grande. E assim, muitas das vezes elas diziam para mim: eu não tenho uma toalha para me enxugar de tanto frio aqui. Então eu ia lá e eu abria um negócio lá, tirava todas as toalhas. Então assim, a gente tem que ter esse amor pelo nosso próximo, que está tão distante, né? E aí eles estão sofrendo igualzinho, a gente está aqui. A gente está aqui, mas eles estão lá, mas o sofrimento é o mesmo, né? Assim, a gente tem que dar muito amor, muito amor. Porque assim, eu recebi muito. Eu tenho que dividir tudo que eu recebi na minha vida. Amém. Agradeço a Deus. Obrigada. Deus e Pai, Senhor Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem nos ofertado. Obrigado, Senhor, por aquelas crianças que tanto carecem da Tua presença, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ser criaturas melhores para podermos abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Fim da violência, fome, perseguição, morte e cura de doenças.
Oremos pela África, minhas irmãs, que realmente esse povo tem passado por um momento muito difícil, de perseguição. É um povo assim que tem uma marca de sofrimento na vida deles, infelizmente, pela parte econômica, de todas as formas eles sofrem uma violência muito grande, né? Então nós temos que orar. Eu já faço isso todas as noites, nas minhas orações. Eu oro pelas missões, oro pelos missionários, para que Deus envie, que nos dê sabedoria para que a gente possa de alguma forma participar. Um pouco que faz, e se muitos fizerem, vai fazer a diferença, né? Oremos. Querido e amado Deus, estamos aqui, Senhor, mais uma vez reunidos diante de Ti, Senhor, clamando ao céu de onde vem o nosso socorro, Pai. E nós pedimos socorro pela África, Senhor. O Senhor vê a perseguição, Senhor, toda a violência, tudo que esse povo tem sofrido, meu Pai. Mas nós cremos, meu Deus, que o Senhor permitiu, meu Deus, essa nação estar ali. E que o Senhor venha mover as Tuas mãos poderosas em favor da África, Senhor. Enviando provisões, Senhor, enviando cura, meu Pai. Enviando socorro, meu Deus, para as vidas, as crianças que têm sido violentadas, as mulheres que têm visto seus filhos perecerem de fome, Pai. Mas nós cremos que no meio de tudo isso, Senhor é Deus. Em todos os momentos, Senhor é Deus. E nós clamamos por esse socorro em favor da África, Pai. Que o Senhor possa enviar, meu Deus, missionários, pessoas, e nos dar, Senhor, a condição, meu Deus, e de sermos incomodados, Senhor, para que possamos fazer alguma coisa, mesmo orando, meu Pai, a cada dia, entregando em Tuas mãos, confiando que o Senhor tem grandes coisas para fazer, meu Pai, em favor da África, Pai. Que o Senhor venha curar as doenças, Pai, repreender as violências, meu Deus. E às vezes, meu Deus, a gente pergunta por que, meu Deus, que esse povo sofre tanto, Pai. Mas nós sabemos, meu Deus, que nós não temos resposta, Senhor, de nós mesmos, mas nós sabemos que o Senhor está por cima de tudo, que nada foge ao Teu olhar. Então nós entregamos, meu Deus, a África em Tuas mãos. Que o Senhor venha abençoar aquele povo tão sofrido. E que os Teus missionários que estão lá sejam protegidos pelas Tuas mãos. Que o Senhor envie socorro e provisões, meu Pai, para todas as famílias que habitam naquele lugar. E que Teu reino seja proclamado, meu Pai, naquele lugar, para que haja cura e salvação os Teus que estão lá. Porque cada país tem os Teus no meio de tanta dor, de tanto sofrimento, seja onde for, meu Pai, mas nós sabemos que o Senhor tem os Teus lá, porque a Tua palavra nos diz que naquele dia virão povos de todas as nações, e nós entregamos a África em Tuas mãos, porque o Teu povo está lá, esperando, meu Pai, para que ouvir a Tua voz, e que de alguma forma, direta ou indiretamente, nós possamos estar lá também, Pai. Porque se nós fizermos alguma coisa, por mínimo que seja, nós estamos contribuindo para aquele povo ouvir a Tua palavra, Pai. É o que nós pedimos nessa tarde, já confiando na Tua provisão, onde a Tua igreja se reúne em oração, proclamando, clamando o Teu poder sobre todas as nações, Pai. Entregamos em Tuas mãos a África, Pai, nessa tarde. Oramos a Ti, Senhor, em Teu nome, Jesus. Amém. Nós vamos orar. Boa tarde, antes de tudo. Boa tarde, queridas. É sobre evangelização, fortalecimento das igrejas, intolerância, jovens e famílias. Às vezes eu fico pensando na Europa. Gente, dia 31 de outubro foi comemorado o dia da reforma na Alemanha. Lutero. Vocês sabem o que é a Alemanha hoje? A Alemanha hoje persegue a igreja. Grandes pregadores na Alemanha
surgiram a Inglaterra, a mesma coisa. Se formos citando os nomes, França, você vai estudar, ler sobre esses países e os outros, foram grandes países. A Inglaterra mandou missionários por toda parte do mundo. Sabe o que está virando as igrejas lá na Europa? Bares, prostíbulos, boate. Teve uma senhora que estava no metrô em Londres e ela estava orando. O guarda chegou e a prendeu. Ela não podia orar. Mas a outra religião, dentro daquela hora que eles têm, eles se ajoelhavam, se abaixavam e oravam. Mas o cristão não pode. Eu costumo dizer que a Europa caiu a grande Babilônia. Países riquíssimos, mas apostaram na fé. Negaram a fé em Cristo Jesus. E quando o homem nega a fé, nega Cristo Jesus como seu Salvador, não reconhece mais a Deus soberano e poderoso, quando ele começa a perseguir a pouca igreja que tem ali, a apostasia, o abandono da fé em Cristo Jesus, leva aquele povo à desgraça. Deus permite a desgraça devido à apostasia. Mais uma vez eu repito, a desgraça social, política, moral e econômica. Países que estão falidos, não vão falir, estão falidos já. Que Deus tenha misericórdia dessas nações e que venha fazer um avivamento nessas nações, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, nos colocamos diante do altar da Tua graça. Tu és também um Deus perdoador. E um dia que esses países europeus reconhecerem a sua soberania, que eles nada são, e se voltarem para Ti, o Senhor vai restaurar essas nações. Mas nesse momento queremos te pedir pelas poucas igrejas que existem nessas nações europeias, que se mantém fiel a Ti, que o Senhor sustente, que o Senhor esteja fortalecendo a sua fé e que eles se mantenham íntegros e não se contaminem com as ideologias, com os pensamentos de destruição da família, dos valores morais. Que Tu tenhas misericórdia. Tenha misericórdia da Europa. Nós oramos especialmente pelas mulheres, Pai. As mulheres na Europa, nesses países, que com certeza com suas crianças estão sofrendo muito. Mas nada passa oculto diante de Ti. Tu és o Deus onisciente, onipresente, onipotente, que sabe de tudo. E o Senhor é o Deus da justiça. Ó Pai, nessa hora que nós estamos orando pelas mulheres, pelas crianças também, que Tu se mantenha firme e fiéis nos Teus caminhos, independente de tudo que está ocorrendo com elas. É o que nós queremos. Também te pedimos pelos nossos missionários que estão ali, Senhor, mulheres missionárias que estão colocando a sua vida em risco por amor do Teu Evangelho.
nós te pedimos pelas igrejas europeias, pelo avivamento na Europa, e em especial pelas mulheres e as crianças, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como já foi falado aqui, né, nós sabemos que orando pelas mulheres, eu creio que é o esteio da sociedade. Né? Ninguém pode dizer que não. Quando a mulher tem um filho, ela vai orar para sempre aquele filho. Né? Quando ela tem uma família, ela vai orar para sempre pela família. E por isso nós nos reunimos para orar pelas mulheres. Né? E esse é um dia muito especial. É um dia muito feliz, quando a gente se reúne para orar pelas mulheres, pela violência que as mulheres sofrem, pela perseguição que as mulheres sofrem e pelo crescimento, como aqui diz, crescimento espiritual pela família. Né? Sabemos que a família está sendo atacada em todo o tempo. O mundo atual não quer mais família, acha que não deve existir família, não deve existir nada que se volte para a família. O mundo atual é assim. Por isso nós temos visto tanta destruição, nós temos visto tanto desespero, nós temos visto o afastamento de Deus, porque Deus é o que instituiu a família. Né? E aqui nós vemos que, pedindo o fim da violência, todos os anos a gente traz os mesmos temas iguais, temas parecidos, sabendo que a violência é o que pode existir de pior, e a mulher é a que é mais violentada. A mulher é o sexo frágil, né, como nós sabemos, e a mulher é sempre mais violentada, ela nunca foi, né, aquela pessoa que é admirada. Só uma pessoa fez isso, foi Jesus, né, que colocou a mulher no seu devido lugar, amou de uma forma especial as mulheres. Né? Então, como nós vamos pedir agora a Deus, orando pela Ásia, nós sabemos que ali há muitos países também na obscuridade, que só querem que adorem os próprios donos, né, que eles se acham donos da terra, adorar somente a Ele, a Deus, nem pensar. Não existe Deus para eles. Então, na China, por exemplo, nós vemos muito sofrimento, em que ninguém pode também se ajoelhar e orar. Né? As igrejas da China, elas só se reúnem em lugares fechados, ninguém pode saber. Mas tem crescido a igreja cristã na China por causa da perseguição. Nós temos ouvido falar sobre isso. Quanto mais eles são perseguidos, mais crescem. Amém por isso. Nós aqui no Brasil não conhecemos esse tipo de perseguição. Não chega nem perto para nós, a gente imagina. Mas a perseguição que sofrem esses cristãos é muito grande. É para ir para a cadeia, é para ficar lá para sempre, né? Eu ouvi um relato esses dias de uma pessoa, um cristão, não sei se era da China, de algum país perseguido, e ele foi preso, era um senhor, ele foi preso, e ali ficou, todo dia falavam para ele: o senhor nega Jesus, o senhor nega Jesus, ele jamais, né? Não conseguiu falar isso, colocaram ele num buraco de joelhos, e ali ele ficou muito tempo, jogavam lá comida para ele, jogavam água, mas ele ficou de joelho mais de 2 anos de joelho. O filho dele chegou lá, estava próximo da morte dele, eles queriam matá-lo, né? Então o filho dele chegou lá: pai, o filho dele nunca tinha ido dele. Esse dia ele foi: pai, nega pelo menos por hoje, para eles te soltarem. Amanhã o senhor se acerta com Jesus. E ele então cantou um hino, falando que Jesus é melhor do que tudo. E depois então ele foi morto. Mas é uma perseguição tremenda, né? Eu vi esse relato, chorei muito por ver isso, porque a gente não chega a um pedacinho numa coragem dessa. Né? Nós não chegamos e vemos pessoas assim, de outro lado do mundo, não sabemos de onde, e pessoas que fazem isso, né? Negar a Jesus jamais. Vamos orar. Pai amado, nós nos colocamos em Tua presença, Senhor Deus, em adoração e louvor ao Teu nome, vendo tantas coisas, tantas perseguições nesse mundo, e mesmo assim, Senhor Deus, ouvimos que a Tua igreja cresce, porque não depende de nós, depende do Teu Espírito.
E nessa hora, Senhor Deus, nós queremos rogar pelas igrejas da Ásia, pelo povo que vive ali, Senhor Deus, por aqueles que estão se convertendo, Senhor Deus, que Tu dê força, que Tu segure cada um pelas mãos, Senhor Deus, porque eles precisam, Senhor Deus, de ter essa força, de ter essa coragem, que muitas vezes nós aqui nem pensamos nisso, de ter essa coragem, de estar ali sendo perseguido, mas não negar. Cuida, Senhor Deus, desse povo. Cuida, Senhor Deus, daqueles que ainda não te conhecem. Que aquela palavra, Senhor Deus, que a palavra possa chegar aos fundos dos corações, para que mais e mais se renda aos teus pés. E nós rogamos, Senhor Deus, nesse momento de aflição. Maranata, Senhor Deus. Vem, Senhor Jesus, porque muitas dificuldades temos passado. E por isso nós clamamos e cremos que um dia estaremos contigo no paraíso. Muito obrigada, Senhor Deus, por essa oportunidade e por essa tarde, Senhor Deus, que Tu nos trouxeste até aqui para Te ouvir, para ouvir a Tua voz, para ouvir relatos tremendos como ouvimos, Senhor Deus. Mas, Senhor Deus, que Tu não jamais nos abandone. Muito obrigada, Senhor Deus, perdoa os nossos pecados. Oramos em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, Ana. Boa tarde. A irmãzinha me pediu para falar e nós aqui sobre a Oceania, né? Mas a gente vê, como as irmãs já falaram, todos os lugares do canto, todos os cantos deste mundo, dessa terra, desse vasto e imenso planeta, nós precisamos de orar muito, irmãs, muito, mas muito mesmo. Se você acha que você ora muito, ora mais ainda, porque precisamos orar. Nós vimos aqui no nosso Rio de Janeiro, né? Coisa terrível, quantos jovens perderam suas vidas. E não somente aqui na nossa região, no nosso Rio de Janeiro, mas no mundo inteiro. Tem gente padecendo, tem gente morrendo sem Jesus. Tem jovens de igreja que estão afastados. A gente viu nesse relato agora, quantos jovens. Eu cheguei até a chorar, assim, fiquei pensando, é um bandido, mas ele falou, se eu tiver outra oportunidade, eu vou mudar. Então ele não teve outra oportunidade, mas Deus sabe naquele momento. Então nós precisamos de orar pela evangelização da Oceania, da África. Eu sou apaixonada pela África, sou demais. Mas todos os países precisam que nós oremos muito, que nós como crentes devemos fortalecer cada vez mais a nossa fé. Devemos orar mais, Senhor. Usa-me, Senhor. Estou pensando que eu meu celular, então eu falei, Senhor, usa-me, Senhor, aqui mesmo. Eu não posso ir na África, não posso ir lá na Oceania, não posso ir na Ásia, mas eu posso aqui orar. Vamos orar por nós primeiro, para que o Senhor nos fortaleça, para que nós possamos ser mais fiéis ao Senhor, mais crentes, mais consagrados, mais pessoas, mais crentes que oram. A gente vê esse grupo aqui maravilhoso que está aqui orando. Orar pelas mulheres, como a irmã falou, como as mulheres têm sofrido na mão dos homens, mulheres morrendo, mulheres jovens, mulheres bonitas perdendo as suas vidas. Nós precisamos de orar, correr atrás. Se temos vizinhos, nós precisamos de orar pelos nossos vizinhos, porque o mundo jaz no maligno, como Jesus falou. E outra coisa, irmãos, orar muito por jovens, mas muito mesmo. Porque a maioria das irmãs que aqui estão tem um jovem afastado. Eu acredito que talvez nem todos, mas na minha família tem vários. Não filha, né? Que graças a Deus estão com Jesus na igreja, tranquilo, mas tem uma neta que está afastada. Outras irmãs me pedem oração pelos seus filhos que estão afastados. Então os jovens ouvem a palavra de Deus, mas qualquer coisa do mundo já estão afastando, já estão desistindo. Qualquer coisa que o mundo oferece. E nós sabemos que o mundo oferece coisas lindas, maravilhosas. Mas nós sabemos, como diz a palavra, que no final são caminhos de morte. A minha neta, né, está nos Estados Unidos, mas quanta coisa aquele lugar oferece para a pessoa que não é crente. E ela está afastada, mas nós temos certeza, a nossa família está empenhada em orar por ela para ela voltar para Jesus, porque ela tem apenas 21 anos. E ela conhece, ela já ouviu da palavra desde pequena.
Então, irmãos, o jovem precisa de ser fortalecido. Nós precisamos de nos fortalecer cada vez mais na palavra. Só precisamos de duas coisas, né, irmãos? É leitura da palavra e oração, é o que nós estamos precisando. E outra coisa também, não somente nesses países, mas aqui ou em todo lugar é tudo igual. Nós precisamos orar pelas famílias. Como as famílias estão sendo atacadas, maridos trocando os esposos por mulheres mais novas, ou vice-versa, maridos que não respeitam mais seus esposos, até no meio, né, evangélico, infelizmente existe essas coisas. Devemos orar para que essas famílias se fortaleçam, para dar exemplo a outras famílias, principalmente famílias mais jovens. Nós temos um grupo de intercessão no domingo pela manhã, tem de manhã de 8 horas, nós temos que a irmã Nilce é a presidente, né? Nós oramos pelos ministérios da nossa igreja. Então, uma das orações mais feitas nesse nosso ministério é pela liderança da igreja e também pelas famílias da igreja. Às vezes a irmã vê um casal na igreja e não sabe os problemas que estão enfrentando, né? Então, vamos orar, irmãos, para que essas famílias permaneçam firmes, dando exemplo de que realmente são famílias fortalecidas na palavra e na oração. Tá, irmãos? Amém. Eu não sei falar mais, mas até posso falar, mas não é o caso. Então, eu deixo para as irmãs nessa tarde muita oração, muita mesmo. Orar em casa, orar na rua, na igreja, onde você puder. Se você está fazendo o seu serviço doméstico ou em qualquer outro lugar, leve o seu pensamento a Deus. Ore pelas famílias da nossa igreja, ore para as famílias, para as irmãs, como diz aqui, as irmãs batistas, todas as irmãs que estão empenhadas, essas irmãs que têm suas famílias, mas também têm seus problemas, com maridos que às vezes não são crentes, né? Então, como diz aqui, justiça e respeito pelas famílias, fortalecimento na fé de jovens e família, é a nossa oração. Em casa, nós podemos tirar alguns minutos para orar pelo mundo inteiro, né? Às vezes a gente ora muito por nós aqui, mas devemos orar também por nossas irmãs batistas que estão no mundo inteiro, que estão enfrentando dificuldades. Querido Deus, amado Pai, louvado seja o nome do Senhor, por estar na tua casa mais uma vez, para junto com as irmãs, louvado o teu nome, Deus. Obrigada, Deus, que eu estive doente, Senhor, mas o Senhor tem me restabelecido, estou aqui novamente. Oh Deus, obrigado por cada irmã que está aqui, Deus, que cada lar aqui representado, cada família, Deus, busque mais, nós possamos buscar mais ao Senhor, em oração, em leitura da Tua Palavra, e viver realmente a Tua Palavra, Senhor Deus, porque só falar não adianta, nós temos que dar testemunho para os nossos vizinhos, ó Deus, para os nossos familiares, para os nossos amigos, aqui na igreja, onde nós andamos, as pessoas possam ver Jesus em nossas vidas, Deus, para que, ó Deus, os lares das nossas igrejas, das irmãs batistas espalhadas no mundo inteiro, das famílias, Deus, evangélicas que estão espalhadas no mundo inteiro, possam buscar, possam vigiar, possam, Deus, cada dia mais consagrar as suas vidas, Deus, para dar testemunho da Tua Palavra, como diz aqui o texto, boas novas, Deus, possamos mostrar essas boas novas de salvação, que é Jesus Cristo. Quanta gente, Senhor, está aqui ao nosso redor, que estão morrendo sem Cristo e sem salvação. E nós sabemos, Pai, que Jesus está às portas de voltar, Deus. O que será de nós se nós chegarmos na presença do Senhor de mãos vazias, Senhor? Então não nos deixe ficarmos inertes, parados, que possamos visitar áreas, que possamos orar mais, que possamos ler mais a Tua Palavra, que possamos amar mais uns aos outros, Deus, com o amor de Cristo, com o amor fraternal, aquele amor, Deus, realmente que não seja da boca para fora, mas que seja realmente o amor sincero, do fundo do nosso coração, ajudar os necessitados, Deus, quantas pessoas que necessitam, Deus, da Tua Palavra, mas também necessita de um pão, de um alimento, de uma roupa. Ó Deus, usa-nos a cada dia, Pai. Usa cada irmã que aqui está. Que nós possamos ser luz neste mundo de terra.
nós possamos ser sal, nós possamos fazer a diferença, Pai, aonde nós estivermos, Pai. Abençoa cada irmão que aqui está, cada visitante, que sejam todas muito abençoadas pelo Senhor, Pai. Obrigada por tudo, nós oramos agradecidos por cada irmão, Deus, nesse mundo inteiro, que nesse momento estão orando para que as mulheres, para que os lares, para que os países, Deus, todos se voltem para Jesus e que nenhum crente fique de braços cruzados, Deus, esperando Jesus voltar, mas que possam levantar e ir a campo e pregar a tua palavra e pregar o teu evangelho, que é isso que o Senhor falou. E fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh Pai, muito obrigado por tudo. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Minhas amadas, Boa tarde. aqui estamos, né, ouvindo seus relatos tão tristes, mas que nós sabemos que quanto mais a volta de Cristo se aproxima, mais nós precisamos estar preparados para enfrentar. Não só lá fora, mas muitas vezes dentro dos nossos lares. Então, é muito triste, a lágrima vem e é muito triste, irmãos. Mas nós sabemos que no final dos tempos a coisa vai estreitar. Já estamos vivendo isso e não é de agora, porque quando meu irmão se converteu, irmãos, eu vi o meu pai expulsar o meu irmão de dentro da minha casa, porque ele se converteu a Cristo e ele saiu, foi conviver na casa de outros parentes e não negou a Cristo. Ele ainda é vivo, eu o considero como um pai para mim, de exemplo de fé, por não negar a Cristo. E quantas esposas eu tenho visto, vizinha, ter que sair de casa porque aceitou Jesus e o esposo não aceitou mais a mulher dentro de casa, viu? Isso no Brasil, não é lá fora. Lá fora, nós temos recursos que vêm do alto, que nós podemos ir, contribuir e orar, dobrar nosso joelho. Nós sentimos a dor das nossas amadas, das nossas queridas irmãs, mulheres, crianças, como nossos netos, como nossas amadas irmãs, como a irmã leu aqui. Mas nós podemos dobrar o joelho no cantinho do nosso quarto na madrugada, ou o horário que o Espírito de Deus conceder para cada um estar intercedendo lá fora e também por nossos lares aqui no Brasil. E nós sabemos e muitas vezes vemos que a perseguição, ela não vai chegar, ela já chegou, viu, amadas? E a volta de Cristo, nós sabemos, está logo ali, está bem perto, tá? E que nós permanecemos de fé e cheia de coragem. Que Deus, nessa tarde, nos encha de coragem e de ousadia para, na hora que a tribulação chegar na minha vida, na minha casa, na minha porta, eu estar preparada para entregar a minha vida, como nós vimos o relato nessa tarde aqui. Escolher Cristo e não viver sem Cristo, que é negar o nome dele. Isso é muito triste para nós. E é uma realidade que muitos, infelizmente, têm feito, principalmente os jovens. E o país que eu estarei apresentando juntamente com a igreja é a Antártida. Nós sabemos, né, que ela é encostadinha nas geleiras, né? Nós vimos relatos aqui de uma toalha, de não ter uma toalha para se enrolar no frio. Nós podemos imaginar essas mulheres
que são nossas irmãs em Cristo, faz parte da igreja escolhida do Senhor. Como é que elas estão defendendo a sua fé em Cristo? Como será? Nós não sabemos. Mas o nosso Deus, que é fiel e verdadeiro, e Ele honra a nossa fé quando nós escolhemos de verdade servir a Ele até a morte. Que a palavra fala, até a morte, se for possível, nós daremos a nossa vida para ir morar com Ele, não é isso? Então nós vamos orar pelo Antártida, viu? Que Deus esteja fazendo, realizando a obra, cuidando daquelas nossas irmãs amadas que têm sofrido perseguição, que nós sabemos que não é só no país, é no mundo inteiro. Mundo inteiro. Então nós estamos aqui nessa tarde. Eu, para mim, me sinto uma privilegiada, meu amados, juntamente com as amadas irmãs. Nós somos privilegiadas no Brasil em poder professar nossa fé, ainda, sem perseguição. E sabe lá, só Deus vai saber até onde e até quando vai ser sem perseguição, Então eu louvo o nome do Senhor por essa tarde, por esse privilégio, e de olhar para o rosto de cada uma e sentir como uma lamparina acesa que não tem aonde esconder nessa tarde. Que nós possamos sair daqui com mais azeite nas nossas lamparinas, para que lá, quando nós colocarmos o pé do lado de fora, o nosso brilho, quando Cristo olhar, muitas lamparinas saindo daqui de dentro desse salão, para a glória de Deus, para glorificar e engrandecer o nome do Senhor. Nós vamos orar apresentando a Antártida. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, nós queremos, Senhor, apresentar este país, ó Deus, encostado, Senhor, nas geleiras. Nós sabemos, ó Deus, que lá naturalmente, Pai, é frio o tempo todo. Mas, Senhor, pior do que a frieza, Pai, daquela geleira, Senhor, não ter lugar, Pai, para a Tua graça repousar nos corações. Ou muito pior do que essas geleiras, Deus, é não ter lugar para o Teu Espírito Santo fazer morada nos corações, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, nós pedimos nesta tarde, Deus, possa, Senhor, repousar em cada coração que humildemente, Pai, fez a confissão de fé, te aceitando como único e suficiente Salvador das suas vidas, ó Deus. Muitas vezes, Pai, sofrendo perseguição, angústia, Senhor, sendo enxotados da sua própria casa, expulsos, Pai, pelos aqueles que deveriam, Senhor, acolhê-las, ó Deus, das nossas amadas irmãs, das crianças, ó Deus. Nós somos, Pai, o exército do Senhor aqui na terra, Senhor. Nós somos mulheres, Pai, salvas, escolhidas, santificadas através do Teu santo e bendito nome, ó Deus, coberta com o sangue de Jesus, Pai, aquele mesmo, Senhor, que o Senhor verteu ali na cruz para pagar o preço tão caro, ó Deus. Bem assim também, Jesus, ali na Antártida, nos outros países que foram apresentados e representados em oração aqui nesta tarde, Deus. Que a Tua mão, Pai, poderosa, esteja ali, levando conforto, consolo e dando força, Pai, para aqueles que aceitaram o Senhor permanecer, Pai, com sua fé inabalável, Pai, aqui na terra, ó Deus, neste mundo que faz parte, ó Deus. Sabemos, ó Deus, que é tão distante para nós, mas para o Senhor não existe isso, Pai, não existe tempo, não existe hora. O momento é do Senhor, Pai. Basta que nós dobramos os nossos joelhos, declarando que o Senhor é Deus poderoso, Deus forte, e colocando, Senhor, todas as vidas que estão perecendo
causa do teu nome, pela perseguição que tem chegado e ceifado tantas vidas, mas aqueles, Pai, que entregaram a Ti, que com sinceridade, e o Senhor, Pai, honrará naquele grande dia, coroando o Senhor com a coroa da salvação, Pai, porque a Sua palavra vela por nós, aquele Senhor que aceitaram o Senhor como Salvador e foi fiel até a morte, esse será salvo. E assim nós intercedemos, ó Deus, por todas as nações, principalmente pela Antártida, Deus, que o fogo do Espírito Santo possa aquecer aqueles corações, Pai, e assim que a sua fé, Senhor, possa ser firmada a cada dia mais na presença do Senhor, que vive e reina para todo sempre, Deus. Nós pedimos e louvamos a Ti, agradecendo no nome de Jesus. Amém. Amém. Que tarde abençoada. Que tarde que todos tiveram oportunidade de participar, não todas, mas vir aqui falar e se expressar. E isso é muito importante. Nós precisamos mais disso, dar oportunidade a outras pessoas de virem aqui, fazer, falar. E muitas das vezes a gente passa a conhecer melhor as pessoas e passa a conhecer também o talento de cada um de nós aqui. Tá? Eu agradeço a presença de todos vocês, atrasou um bocadinho, mas eu posso te dizer, foi um atraso aqui para mim, foi ganho. Glória a Deus. Porque tudo foi feito para a honra e glória de Jesus. Amém? Amém? Então tá, até a próxima. Nós passamos um pouquinho do nosso horário, mas eu acho que cada um aqui, particularmente falando, foi abençoado com cada mensagem aqui falada, pela mensagem da Elba, que sempre traz missões com tanto carinho para nos abençoar, né? E agradecermos a Deus, como ela falou, porque as aflições que a gente vê em missões lá fora não têm chegado na nossa casa. Passamos por problemas e lutas, sim, mas Deus não deixa chegar isso nas nossas casas. Não que a gente nunca vá passar, a gente não sabe, Deus é quem sabe. Mas que nós estejamos a cada dia mais preparadas para receber o melhor de Deus na nossa vida. E agradecer por tanto que Deus tem livrado o nosso Brasil de tantas coisas que a gente vê lá fora, por essa liberdade que nós temos aqui. Então, esse corinho que a Elba colocou é só a primeira estrofezinha. Nós vamos cantá-lo como forma de oração final. Então, não precisamos nem ficar de pé, tá bom? Oração. Todas nós cremos, né? Amém. Então vamos lá. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Uma oração final. Estaremos terminando este culto abençoado nessa tarde e depois vamos lanchar. Tá bom? Que Deus abençoe cada irmão que veio. Amém. A gente vê como a gente tem. Às vezes a gente pensa que no Brasil a gente não sofre perseguição, mas sofre. Uma perseguição velada. Eu trabalhei muito tempo em escolas e quando as diretoras que eram espíritas, sabe, porque as
cristã, a gente era perseguido. E muitas pessoas aí têm sido perseguidas em seus trabalhos, em suas famílias, né? Famílias que não aceitam que a pessoa é de Jesus. Eu fui a primeira da minha casa a aceitar Jesus, todo mundo era católico. E eu sofri perseguição na minha casa. Né? Eles falavam, você adora a Bíblia, né? Só quer saber de igreja. Porque a família toda era católica roxa, sabe aquela católica? A gente ia para a igreja católica em jejum para tomar a hóstia que eu não podia comer. Então tinha toda aquela prática. E eu saí disso porque eu conheci meu marido que era cristão, a família toda batista. Então assim, a gente sofre perseguição, sofre velada. Não essa perseguição, né? Mas tem que a gente já sofre. E vai continuar sofrendo mais ainda, né? Porque a palavra de Deus diz que daí para pior, né? A gente vai cada dia mais sofrer mais, né? E é bíblico, né? Que Deus nos ajude, né? E nos fortaleça cada dia. Quando nós pegamos ali a parte da América do Norte, eu estava vendo, gente, eu estava lendo ali, até 2025, 15 mil igrejas vão estar sendo fechadas nos Estados Unidos. Já tem um total de 6 a 10 mil igrejas fechadas. E sabe por que estão sendo fechadas? Por falta de membros. Por falta de membros. Panetone é quantos? 25. Aquilo ali são os panetones. Então é isso, quando a gente vê, né, nos Estados Unidos, que começou, né, o Evangelho para a gente, Deus para nós, e está fechando, é triste. Vamos estar orando nesse momento, então, quem quiser o panetone hoje, não é hoje não, já está vendendo?